você disse que tinha comprado aquele tripézinho, tinha ficado legal. O que acontece com esse tripé seu aí? Eu não comprei ainda, eu tinha achado um jeito, mas é que eu tava no outro quarto. Agora aqui, hoje eu tive que vir pra cá, tô me acertando aqui. É que no outro quarto ela não fez a limpeza ainda, então ela não quis mostrar o outro quarto. Hoje eu não quis, tá sujo. Mas não se preocupa, não. A gente só foca no estudo, minha filha. Nós não focamos. Aliás, eu percebi que o nosso amigo Babu, ele está realmente o cara está copiando o Claudinho, ele está ficando discípulo do Cláudio. Agora só coloca fundo de Roma, gregos, tal. O que é isso? Claudinho, ô Babu, coloca um fundo musical aí, você com esse perfil lá, João Bosco, Claudinho Blanc, pelo amor de Deus, não com a banda com coisa. Você tem que colocar, assim, um carnaval, aí no fundo uma boate, né, tipo, né? Uma boate, olha o espírito, ó. Acho que agora deu certo, não deu? Vocês estão me vendo? Não! Sim, o rostinho quadrado aí, não, só para deixar você preocupado, só. Ah, por favor, eu já sou tão preocupada. Pronto, agora deu certo. Agora deu certo. Minha mente não estava conseguindo entender como que eu ia fazer, mas deu certo. É a idade, né? Não, você agora é nossa jupiteriana, pô. Você viu a mensagem que ela colocou de Immanuel Kant? Eu falei, pô, essa menina agora vai morar em Júpiter. Só falta isso. Falta pouco, hein? Falta só isso. Só isso. Jorginho. Então, vamos lá? Ah, tem abertura ainda, né? O Claudinho tá esperando a gente se arrumar aqui. Pronto, tô agora eu tô bem. vocês aí passar o perfume. Batom passei. Agora tô pronto. Colocar maquiagem. Então vamos lá, senhoras e senhores. Vamos então iniciando mais uma rodada de estudos do nosso livro dos Espíritos. Estamos aqui com a Amanda, aquela que faz live nos fluxos de São José dos Campos e manda pra gente. Como se não fosse ela. Dedando o povo. Estamos aqui com o nosso profeta do caos, nosso arauto do apocalipse, a sempre nos mostrar as piores notícias do mundo, senhoras e senhores. Em primeira mão. Para nos tirar toda a alegria da vida. Estou aqui no Lago Ness, da Escócia, para mostrar para vocês que o monstro do Lago Ness é igual ao disco voador do ET Jorginho. Nunca aparece. Quando aparece, é só em imagens horríveis que não dá pra gente saber nada, senhoras e senhores. E o nosso extraterrestre Jorginho. Então vamos lá, mais uma noite. Qual que é a pergunta, Mandinha? 403. Nossa, tá afiada. Eu queria ter uma filha assim, viu? Ela chutou. Ela foi no chute. O que é isso? Babu, quem manda a postagem de Immanuel Kant? Não fica chutando, meu filho, é outro nível. Só para deixar registrado esta efeméride, hoje, a nossa 52º encontro, significando que hoje completa-se um ano das nossas reuniões gravadas. Que bacana, hein? Nós tínhamos que estar no parque, digamos assim, brindando com suco de uva integral. Mereci um vinho hoje, hein? A Amanda já quer encher o caneco em plena quarta-feira. Você acabou de encurtar o seu caminho, não para Júpiter. Você estava me elogiando, né, Jorginho? Tá vendo? Eu não coloco seu amigo aqui, né, constrangido. Ou senão eu vou mandar convocar você o Marazzi te chamar. E em um segundo ela foi do céu ao inferno. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Pergunta 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono,
só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Foi o que nós falamos na aula passada. Sim. Isso é interessante ler eu não me recordo agora do capítulo, mas lá no capítulo já nos capítulos finais dos Mensageiros, tem essa questão da moça que vai e encontra a avó, e a avó conversa com ela, e ela depois ela não tem a recordação das palavras que a avó falou com ela, mas ela tem uma percepção em termos de sentimento daquilo que ela sentiu no encontro. Então, o que a gente entende é que, assim, o sonho a gente não capta pelos ouvidos, a gente não vê pelos olhos, a gente sente. Então, o que a gente volta, quando a gente volta para o corpo, o que a gente se recorda, na verdade, é mais do sentimento que foi do encontro do que, de fato, das palavras que foram, né, dirigidas a gente. E também muito da simbologia, porque a gente grava algumas cenas ou alguns símbolos, então é tudo mais o que aquele símbolo remete para nós. Então tem muito de simbolismo também. Sim. 2 livros excelentes para quem quer saber de sonhos. Calma aí, deixa eu ficar do lado, não fiquei do lado. Eu subi, o livro sumiu. Cadê Tudo eu? sumiu. Dá para ver Eu te nada. falo, quase no fundo que fica mais escuro. Babu, não estou enxergando nada, cara. Ih, Babu, tá ruim, cara. Isso, vem vindo, vem vindo. Ou tira uma foto e manda no grupo, melhor. Depois eu mando no grupo. Não, fala Mas fala o título. nome. Fala o nome. título e o autor. O significado oculto dos sonhos. Jorginho, você sabe quem que é o autor? Um espírita renomado do Espírito Santo. Do Espírito Santo? Isso. Do Espírito Santo? Eu não conheço ninguém do Espírito Santo. Ah, como você não conhece ninguém do Espírito Santo, rapaz? Calma aí. Cadê? Ah, depois eu mando lá. Amandinha, eu acho que tá ficando velho. Eu acho que a minha labirintite tá fazendo Aqui, isso. acho que agora foi, tá indo. Eu só li sonhos aí, cara. Esse aqui é do Adenauer. Do Adenauer. Opa, o Adenauer é da Bahia, Salvador. Esse aqui é do Espírito Santo. O nome tá aqui embaixo. Não dá pra ver. Calma aí. Só tô vendo o tipo do sofazinho a lá psicologia. Claudinho, Para aí. Não sei o que é Palhano Júnior. Ariano Júnior. Ariano Júnior? Nunca vi falar desse cara. Como não, Jorginho? Juro pra você. Como não, Jorginho? Nunca ouvi falar. O Jorge já tá com Alzheimer. Já não lembro mais nada. Então vai. Mas aí, manda para nós, porque esse livro é bom ler. Vou mandar. Eu tenho um. Muito bom esse cara, gente. Vale ler os livros dele. Adenauer Novaes. Desse parágrafo, como chama? O Júnior aí, que eu acabei de falar, até esqueci. Palhano. Quem gosta muito dele é Eduardo Borges. Aí é uma boa referência. Se o Borges lê e gosta, opa, tem que gostar. Valeu, Babu. Agora o teu rosto ficou enquadrado aí. Você subiu, desceu. João Bosco, né? Quem é o senhor falando? Nós temos aqui a Gal Costa Novinha e o João Bosco. Onde é que os dois vão fazer uma live aí? Vamos marcar. 404, vamos lá. Vamos lá. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Anota aí, Amandinha.
Os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhe atribuem. Amanda, cartomante, mas não, Ficando Amanda. muito decepcionado. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais ao espírito, mas muitas vezes não têm relação com o que se passa na vida corporal. São também, como dissemos, uma lembrança. Algumas vezes podem ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em um outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos e vêm advertir seus parentes ou amigos do que está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso? Quando estáis certos de que o que viste realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, principalmente se as ocorrências do sonho não estavam de modo algum em vosso pensamento enquanto acordados. Aqui, no meu livro, cara, esse acordado é um pouco, quer ver? Olha a diferença da tradução. Quando tem certeza, né, que isso é uma pergunta, quando tem certeza que aquilo que viste realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observaste não passara pela vossa mente quando em vigília, porque vigília não é somente acordado. Vigília é quando você está atento ou desperto, ou você não está, entendeu? Eu acho que acordado ele fica pequeno. Ô, Claudinho, qual é na sua tradução aí Na minha está vigília também. Hã? Na minha está vigília também, a tradução. Não é isso também uma prova de que a imaginação nada tem a ver, que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo, que o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Vigília, que eu acho que se você olhar no dicionário, aí vigília é mais amplo do que acordado. Vigília é quando você está acordado, é aqui desperto. Uhum. É um termo chique, né? Significa, inclusive, que você, digamos assim, não está dispersivo, porque você pode estar acordado, mas você não está atento. Agora, vigília é quando você está em foco, entendeu? Eu gosto mais da palavra vigília do que acordado. Agora, eu fico muito preocupado quando eu leio isso aqui, porque isso também, Mandinha, mexe muito comigo. Porque eu sei que vocês vão dar risada e tal, mas eu comprei... Tá gravando, né, senador? Bota aí que depois nós faz piada. Olha, eu comprei um livrinho muito importante. Chama-se assim, Significado dos Seus Sonhos no Jogo do Bicho. Como que é? Certo, cara. Pô, então eu já vi que não adianta o cara fala assim, sonhou com a cobra, vai jogar no jacaré, cobra, entendeu? Não dá certo mais. Quer dizer, e eu comprei por R$1, tá? Eu tava vendo, falei, opa! Jorge, tá vendo? A segunda parte aqui do primeiro parágrafo. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Que espírita que o senhor é, nego? Não, é que eu sou, digamos assim, um sonhador, porque se eu ganhasse no bicho, eu já pegava por 200 conto, isso que você falou dos livros, entendeu? Eu, digamos assim, não é que eu queira que Deus me ajude para ganhar coisa, mas eu comprei uma coisa útil, entendeu? E ainda jogo do bicho, jogo ilegal. Olha lá, senador, o que você fala com um cidadão desse? Não vai para o céu. Não vai pro céu. Já acompanhei com a Amandinha, já depois do vinho, já acompanhei a Amandinha pro inferno, já. Cartomante, jogo do bicho. Nossa, tamo mal, hein, Jorginho? Olha, que decepção. Que decepção. E eu quero um livrinho, porque o cara falou, tecnicamente, 100% de chance de ganhar.
Poxa, eu ia O Jorginho acreditou. Os caras conseguem vender areia pro Jorginho no deserto, mano. Se o Jorge fosse esquimó, a gente vendia uma geladeira para ele. Com certeza. Vou embora, senador da PDS. Vai lá, senador. Eu só peguei aqui o trechinho dos mensageiros, que a mulher fala, a avó fala para ela. Quer dizer, eu não vou pegar todo o trecho, porque é meio longo. Ela fala assim para a neta, né? A calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro. Aí depois pergunta para o Aniceto, que é o dirigente ali, se ela iria lembrar. Aí fala que não. Ela vai lembrar um simbolismo, ela vai ver uma serpente de vidro que se quebra. Isso. Então, E eu te... é um simbolismo para a pessoa tentar lembrar da mensagem, que foi uma mensagem mais dirigida ao sentimento do que palavras. Uhum. Ontem eu sonhei bastante, só que não lembro quase nada. Veio algumas frações, assim, principalmente quando eu acordo do nada no meio da madrugada. Porque a única coisa que você lembrar que você está sonhando é você acordar do nada no meio da madrugada. Isso aí já cientificamente comprovado. Aí um desses que eu acordei, eu vi que, tipo assim, eu tinha alguma coisa na minha língua que caía, e quando eu cuspia na pessoa, derretia a cara da pessoa. Eu já pensei, já sei que não é para falar mal de ninguém hoje. Senão eu vou desandar alguma coisa aí, mano. A mensagem que eu achei interessante desse capítulo dos mensageiros é que a gente tem que procurar tentar entender essas imagens que a gente viu no sonho, que muitas vezes pode ser um alerta para alguma coisa que a gente está fazendo, pode ser um conselho. Então, tentar entender, não é achar que aquilo ali é só figuração ou para usar no jogo do bicho. Isso, que tem todo esse simbolismo. Então. É que ontem eu ia ter uma reunião, aí eu falei assim, já não vou falar besteira na reunião depois. Não vou meter pau em ninguém na reunião. Esse capítulo do sabe que me lembra? Aquelas coisas de senha, né? Aí o cara pergunta assim, bota a sua senha, papapá. Aí faz assim, coloca um símbolo quando você esquecer para a gente te lembrar. Aí você fala assim, poxa, o nome da minha avó. Aí, opa, já sei quem é, entendeu? Aí você lembra a sua senha. Então, eu acho que essa simbologia é para isso. Você fica com um símbolo para que o teu inconsciente pegue a sua mensagem que você mesmo está escrevendo, né? Na pergunta, inclusive na pergunta anterior que a gente discutiu semana passada, fala que os sonhos muitas vezes refletem as nossas preocupações durante o dia. E eu tive um exemplo justamente essa semana, porque semana retrasada, por exemplo, recebi uma notificação do DR de Minas Gerais, de uma multa que eu estava sendo executado. Falei, eu nunca fui para Minas Gerais de carro. Falei, só posso. Pronado, carro do senador. Aí fui entrar no site e eu vi lá que, na verdade, é uma multa de um carro anterior ao meu, que quem cometeu a multa foi o proprietário anterior, antes de eu ter comprado o carro. Mas ele não transferiu? Então, a multa acompanha o carro, como eu coloquei lá no Fale Conosco do DR, eu reclamei, falando, não fui eu, vocês têm o nome do infrator, vocês têm o CPF do infrator, vocês têm a CNH do infrator, o que vocês estão cobrando de mim, esse negócio? Falei, não, que a multa acompanha o carro, mesmo que você não seja infrator. Beleza, entrei em contato com o proprietário anterior, mandei um e-mail para ele falando, né? Aí ele respondeu que ele ia ver lá, não sei o que lá. Logo nos dias seguintes, eu sonhei justamente com isso. No sonho não me lembro muito bem, mas eu estava nessa tratativa do cara pagar a multa, porque foi ele que cometeu a infração, não fui eu. Então, é uma prova, realmente. Muitas vezes o sonho nosso reflete as nossas preocupações, né? Diárias. A Amandinha fala alguma coisa. O que você ia falar, Amandinha? Não, Por isso que nós... porque no começo fala que é um absurdo admitir que sonhar com tal coisa anuncia tal, né, anuncia alguma coisa, mas na verdade pode anunciar sim. Mas vai trazer em simbolismo, né?
Não é que nem o Jorginho pensou no rato e ia jogar no rato. Ah, sim. Não dessa maneira, né? Não dessa maneira. Mas aí é que tá. Mas por isso que nós discutimos bastante na semana passada, que assim, em relação a sonhos, e nós temos que entender quando o sonho é onírico ou espiritual, ou quando é isso que o Claudinho falou, que ele está falando, quando ele é uma, digamos assim, uma manifestação ou uma catástrofe do psiquismo. Não, mas... Se eu sonho com a minha preocupação, eu não estou tendo um sonho onírico, ou seja, de uma viagem espiritual. É o meu psiquismo que está preso. Então, não é um sonho isso, gente. É um trabalho do psiquismo que relaxa com o corpo relaxou, as preocupações sobem a nível da mente e aí são jogadas no espaço. Agora, o onírico que fala aqui é quando você dorme, o espírito se liberta, e aí você tem esses encontros, conversa e tal, entendeu? Então, a dificuldade da explicação é a gente perceber quando é a percepção do psiquismo, como o Cláudio teve, porque afinal de contas o Cláudio, queira ele ou não, ele é o fiador dessa multa, porque se o cara não pagar, ele vai ter que pagar de qualquer jeito, porque o carro, né? Quer dizer, ele preocupado, foi descansar, a mente soltou essa preocupação. Então, isso foi um psiquismo dele. Não foi um sonho onírico, ou seja, que o espírito ficou livre, encontrou alguém e foi discutir com o cara sobre o... Então, essa é a nossa dificuldade, que é o que eu mais sinto nisso. Então, dá a impressão que é isso. Dá a impressão que é isso. Realmente, eu sonhei com uma preocupação minha. Que nem a Amandinha sonhou com o filme de terror que tinha assistido antes de dormir. Não, gente, vem cá, eu contei para vocês que um dia eu tinha assistido aquela porcaria, não tinha o que assistir, aquela porcaria dessa nova imaginação do filme Pompeia, né? Aí eu sonhei que eu estava indo com a Silvia, cara. A gente fazia aula de quarta-feira lá, no Pequeno Tempo. Olha só no sonho, passamos o posto da Guarda da Dutra aqui e eu fui parar no Pompeia, no filme. Aí eu dizia assim, Silvia, eu acho que nós entramos num buraco de tempo. E ela assim, nossa, que legal. Eu falei, pô, acorda, estamos em Pompeia. E era do filme. Quer dizer, que diabo foi isso? Foi um sonho? No começo eu pensei, sonhei que eu estava com a Silvia indo para São José. Mas aí eu entro no filme, não sei. Você poderia estar sonhando, só que aí depois o seu espírito começou a lembrar do filme. Aí você já trouxe a imaginação do que você já tinha assistido. Misturou tudo, né? Não, mas aí que tá, gente. Eu não sei se vocês têm essa resposta, porque eu não tenho. Qual é o peso, digamos assim, do nosso cérebro em termos de preocupação naquilo que o espírito... Ô, Jorge, mas o cérebro não funciona sem o espírito. Sim. Então, não tem o peso do cérebro. O cérebro não vai influenciar no espírito. É sempre o espírito mandando as preocupações para o cérebro. Tá bom, então, olha, vamos focar um pouco no Cláudio. Então, a preocupação da multa do Cláudio está no espírito dele? Está no espírito, não pode estar na mente. A mente é só uma ferramenta. Na mente não fica nada. Claro, Jorge, você acha que o cérebro pensa sozinho? Quem pensa é o espírito. Eu me lembrei um pouquinho da aula de ontem, que uma das minhas colegas estava falando do ego, que a gente fica se identificando com o ego, que não sei o que a culpa é do ego, como se a gente fosse separado do ego. Daí, a gente falou, não, é uma coisa só, isso é o espírito exatamente, não tem como separar o ego da nossa essência, tudo uma coisa, o espírito. O cérebro não funciona sozinho e manda a reação para o espírito, se preocupa com a conta que vai vencer. O espírito tá assim, caraca, tem a conta que vai vencer e eu não sei o que eu faço. É uma coisa só, né? Olha, eu vou aceitar essa coisa, mas ainda para mim eu tenho dúvida do peso da matéria ainda dessa situação. Eu juro que tenho dúvida. Porque quando... Cara, olha, nós já discutimos o peso da matéria já há muito tempo já. Kardec já falou que a matéria não faz nada sem o espírito, que é um monte de troço que não tem vida, só tem vida orgânica. Sim,
Até aí, beleza. Mas, digamos assim, com filme, cara, pô, peraí, tem uma coisa errada nesse negócio. Porque, digamos assim, se eu sou um espírito e estou mandando nesse corpo, quando eu me afasto aqui, as preocupações pueris têm que ficar no negócio. Eu não fiquei pensando no filme. Não, você carrega, Jorginho. Você carrega. Quem carrega todas as lembranças, as coisas, é o espírito. Mas você, ô Jorge, você não é nenhum espírito de altíssima luz, meu filho. Você é aqui, ó, terra. Obrigado, vamos falar aqui, tipo assim. Você vai carregar todas as suas preocupações, tudo que você está pensando, você vai junto. É você, espírito, que está aqui encarnado, depois é você, espírito, que se liberta e vai para qualquer lugar. As suas preocupações não ficam no seu cérebro material, é no cérebro espiritual, é você. Se fosse assim, se ficasse o negócio, os erros que eu cometi, eu deixava no cérebro, quando desencarnasse, eu só lembrava das coisas boas. Se eu desencarnei, deixei as coisas ruins no cérebro. Separava a bagagem. Separa uma coisa ou outra, isso eu quero levar, outra coisa eu não quero, deixa aqui. É o que a Amanda falou a respeito aí do ego, é a mesma coisa que eu via nas novelas da Record lá. Toda vez que alguém fazia alguma coisa de ruim, aparecia o diabo atrás. O diabo sempre é o culpado das más ações do ser humano. Não é o ser humano que é ruim, é o diabo. Então é essa mania, essa tendência que a gente tem sempre de atribuir a terceiros as coisas erradas. Mas aí é que tá, gente. Essa questão do ego, ela não é psiquismo, ela não é só, digamos assim, um pensamento material. Ela é uma ligação mais do que neuronal. Agora, quando, digamos assim, na parte onírica, como diz aqui, quer ver? São também, como dissemos, uma recordação. Finalmente, pode ser um pressentimento do futuro, emitido por Deus ou avisando o que ocorre nesse momento. Ou seja, nas respostas aqui, fala-se do sonho onírico, ou seja, o espírito, o corpo realmente está relaxado, fragilizou os laços com o espírito foi embora. Agora, a questão de um filme, a questão de um susto, a questão de qualquer coisa que interfira nesse voo espiritual, é uma coisa do psiquismo da matéria. Não é, Jorge, é o espírito, está impressionado. É tudo o espírito. Peraí, repete aí essa coisa aí do espírito estar impressionado. O espírito está impressionado com alguma coisa. Que nem o Senado. Porque eu não saiba, eu, espírito, Jorge, aqui, alguma coisa me afeta muito fortemente e a hora que eu for dormir, isso eu levo junto. Porque você sempre vai levar, porque é o que pressiona o espírito, Jorge. O cérebro é só uma ferramenta, é que nem uma faca. Se eu não estou usando a faca está repousada. A faca não vai trabalhar sozinha. O cérebro é a mesma coisa, precisa do espírito para comandar. O cérebro sozinho não vai fazer nada. Essa agora foi boa. Digamos assim, o peso da impressão. Nossa, isso eu achei legal. Boa. Então vai, agora senador. Deu uma claridade aí. Vamos lá, 405. Opa, estamos chegando longe. Frequentemente se veem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria. E, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias. Terrenas? O meu tá ideia terrenas. O meu exatamente, é isso aí, é legal isso. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Aí, Jorginho, sempre é o espírito tá... Eu vou grifar isso aqui, porque é o que você falou, é a impressão que você fica.
Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ela ligamos tudo que vem. Respondeu bem a nossa... Por isso que o Claudinho sonhou também, que estava conversando com o cara da multa, tem razão. Isso aí estava preocupando o nosso amigo turco aí. Se o cara não pagar, ele vai ter que pagar. Então, ó. Eu quero saber agora se resolveu esse problema, que eu sou curiosa. Não. Olha, o Claudinho... Olha, mas eu também ficaria preocupado. O Claudinho, sem ser consultado, ele foi colocado como fiador de uma conta que ele nem queria ser fiador. Ninguém falou, Claudinho, eu vou te vender meu carro, mas você leva minha conta, eu vou ser meu fiador, entendeu? Você sabe que essa regra aí precisa mudar, não tem que ficar com o carro, tem que ser com o infrator, não existe isso. Tem que ser com... Teria que mudar, mas teria que mudar na lei, né? É o tipo que nem o Jorginho estava falando, do cérebro ficar trabalhando e mandar coisa pro espírito. Tipo assim, o carro não anda sozinho. Quem tomou a multa foi o condutor antigo, não tem que acompanhar o carro. É verdade. O carro pegou a multa, mas não é a multa do carro, porque o carro não vai em direção à multa, é o condutor que leva. Tem razão. Aí você pegou um exemplo, ó. Olha, nem João Bosco com o Odair Blanco incorporado junto, o Babuzão tá ficando espírita de primeira, cara. O cara tá... Eu acho que ele tá ficando experimentado, né, em rebater as suas ideias. Já deve estar tão calejado. Muitos anos de convivência. Já deve estar tão calejado de escutar os seus devaneios, Jorge, que ele já rebate de cara. Agora é você, Jorginho. Sou eu, queridos. 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os dele. E nem sempre sabes aquilo que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuís de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis ou que se passou ou se passa em outras existências. Perfeito. Isso, porque, digamos assim, o corpo ou o verniz social nem sempre reflete os desejos ocultos que o espírito tem. Isso está certo. Isso. Por isso também que a gente aprende, ou deveria, melhor, não tanto, digamos assim, o julgamento em relação a pessoas, né? Nossa, eu nunca pensei que a Mandinha fosse capaz, né? Não é isso. Não é que a gente julga mal a Mandinha, mas a Amanda, ela é um complexo de pensamentos, ações, emoções de outras encarnações, quer dizer, não me compete julgar os atos dela, mas nem pensar de coisas que ela não poderia praticar. O que acontece? Nós fica aí brincando aí, falando que a Mandinha é manguaceiro. Aí a Mandinha se desliga no plano espiritual, vai visitar a gente. O que nós tá fazendo no plano espiritual? Enchendo o caneco. Ir nos botecos, nos risca-faca da vida. E a Mandinha, olha esse pessoal hipócrita, fica falando do meu vinho, mas tá aqui, ó. No plano espiritual, tá procurando a cachaça. Ai, tá vendo? Peguei. Na verdade, eu não vim embora, eu vim buscar o seu espírito no bar. Eu sou teu amigo. Manda, Mandinha. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar, todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. Eu adendo aqui. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Tá certo. Como o Claudinho disse na outra quarta-feira, qualquer libertação digamos, do espírito vai te permitir ver imagens espirituais e elas virão.
Teve uma vez uma reportagem sobre a Guerra do Vietnã que eu achei interessante. Eles haviam proibido um tipo de anestesia muito poderosa para tirar o cara o cara que estava feito em combate, né? Só que os soldados estavam reclamando o seguinte: o anestésico era tão potente que ele expulsava o espírito do corpo, porque ele realmente entorpecia mesmo, né? Então, para os soldados americanos, a maioria deles tinha a impressão que ele estava morrendo, porque ele se via saindo do corpo. Quer dizer, o anestésico realmente fazia efeito, mas como ele relaxava demais o corpo, tirava a sensibilidade, o espírito, pá, era quase que expulso, né? Alguma coisa? Vai? Sou eu? Normalmente me pergunta, né? 408. Parece-nos ouvir alguma vez em nós palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Ou seja, você está começando a cochilar, você ouve uma palavra, tipo assim, parece que dentro da cabeça, no mental ali, fica bem claro. Sim, pode acontecer até mesmo ouvir frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É alguma vez um eco fraco de um espírito que se deseja comunicar. Tem até uma lenda, não sei se você já ouviu falar que as avós diziam assim: menino, quando você ouvir chamar seu nome e não tiver ninguém, não responda, pode ser perigoso. Lembra? Você já ouviu isso? Eu vejo assim: Jorge, você fala, quem? Aí não pode responder, não. Porque às vezes você escuta realmente chamar mesmo. De vez em quando eu escuto frases ou, tipo assim, algumas palavras assim, nesse estado de dormência, assim, ainda, né? Aí você eu fico assim, bem quieta. Eu respondo. Porque aquele negócio é perigoso, né? Você ouve assim, não responde não, que vão te levar para algum lugar. Aí você vai botando medo, tipo aquela coisa assim, ó, se seu sapato estiver virado, desvira, porque senão a mãe morre, sabe essas coisas? E tanto se ouvir, você acaba jamais permitindo que o sapato fique virado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei de onde veio isso, mas... Isso é coisa de espírita igrejeiro. Bolsa no chão, o dinheiro some. Isso. Se varrer, se você varrer... Esse cabelo aqui, ó, esse corte aqui eu faço em casa. Não sei se vocês percebem. Eu faço em casa mesmo. Aí, tipo, coloco a cadeira no quintal lá, faço esse corte bonito aqui, né? Cheio de detalhes. Aí depois eu vou lá com a vassoura, varro lá, coloco na pazinha e deixo ali. Desde quando eu jogo já direto no guito, daí quando eu deixo na pazinha, vou arrumar outra coisa para depois jogar. Aí uma vez eu tava comentando com um amigo lá do serviço, eu falei assim, putz, cara, não sei qual que foi o negócio. Eu deixei o cabelo, não joguei fora, deixei ele juntado na pazinha. Eu falei assim, cara, não faz isso. Eu disse, por quê? Se o passarinho pegar para fazer o ninho, agora eu não sei se era, tipo, se eu não casava ou se eu morria. Eu falei, que história que é essa? Não, sua avó nunca falou isso para você. Se o passarinho pegar o cabelo que você cortou e fazer o ninho, agora eu não sei se ela morrer ou se eu não casava. Alguma coisa disso aí, tá ligado? Era um desses dois. Eu falei assim, puta merda, cara, tem que parar com essas crenças. Mas, gente, o fato de você até não acreditar, mas foi com o padrão de comportamento, porque você ouve tanto essas coisas, tipo assim, menino, cuidado com o homem do saco, você sabe essas coisas assim que vai te pegar, e aquilo vai ouvindo, daqui a pouco você fala... Por mais que você diga que isso é imaginação, virou um sapato, você automaticamente vira. É quase um toque. Não coloca a vassoura atrás da porta, porque você espanta a riqueza. Aí vem a miséria. Eu que espanto a isso aí. Espantar a visita? Como é que é? Eu acho que vassoura é espantar a visita atrás da porta, não é? Também tem isso também. Essas crendices da idade média. Então vai lá, agora é o senador. Senadorzinho. 409.
Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Gente, aqui eu entendo, sabe como? Quando você está naquele ponto final da doença muito grave, em que o fluido vital já está mais assim desgastado, e a pessoa começa a ver, fala, poxa, minha tia está aqui, fala assim, pô, sabe quem veio aqui? Já está mais lá do que para cá. Ele fica vendo os dois mundos alternadamente e ao mesmo tempo. Isso aqui também é aquele negócio que eu estava falando na aula passada, né, daquele desligamento um pouco menor, um pouco mais completo do que a gente ficou discutindo um bom tempo lá em cima disso aqui também, que você está naquele estado ali, você fica por perto do corpo, você não vai tão longe. Se você tivesse completamente descansado, aí é o que ele fala, você vai sonhar e você vai mais longe. Vai mais longe. Vamos lá. Oh, 410. só uma o senador não falou que vai ter que sair para ir no mercado, não, né? Não, mas é até as 8h15 de Nossa. qualquer forma hoje, tá? Não, é porque ele vai a pé para casa, não é isso? Sim. Aí ele passa no comercial esperança, sempre tem que passar na frente do supermercado. Já te falei, Claudinho, eu sempre vou repetir, porque sabe que a nossa amizade é tudo. Venha domingo para Jacareí, guarda o carro aqui no estacionamento perto. Você tem a feira todinha, grande, enorme, com tudo que você precisa. Os preços não estão lá muito bons. Aí você tem 2 chibata para escolher, cara. Você já faz tudo, você faz a feira em supermercado. E a gasolina que vai gastar? Tá cara a gasolina. Eu tenho que sair daqui e ainda tenho que passar na padaria. É por isso. Mas o que o senhor vai comprar na padaria? 8h30 para amanhã? Pão para hoje. Não pode comer carboidrato depois das 9, depois das 10. Não é recomendável. Come uma crepioca. Eu só tomo lanche à noite. Tem que ter pãozinho francês fresquinho. Com todinho. É coisa de mãe isso, lembra que a mãe, se antes de dormir, toma um lanchinho aqui, fazer um todinho por cima. Claudinho, vai firme aí, ó. Bolachinha, água e sal e um chazinho de melissa. É o que se faz aqui em casa. Isso é mais sustância, Jorge. Isso aí não... Bolachinha de água e sal. Isso já é ceia. Bolachinha de água e sal. E chá, isso é coisa de velho. Não, que isso, senador? Aí você ofende a pessoa. Que se ela quiser uma bolachinha de água e sal, compra uma de maisena. Também é indicada para um chazinho à noite. Oh, meu Deus do céu. Vai, Jorge. Vai lá, Jorge. Vamos lá. 410. Algumas vezes, durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Frequentemente, também, são conselhos dados por outros espíritos. Isso é legal. Isso é bem legal. Eu já tive... eu me lembro uma vez que eu fiquei tão assim que eu perdi metade da conversa. Eu tinha que fazer uma palestra no Batuíra sobre um tema assim, amar ao próximo como assim mesmo. Todo mundo fala sobre isso. Eu falei, putz, vou falar de novo sobre isso, né? E fiquei pensando, dormi. E, cara, realmente foi a única vez que eu vi que eu conversei com um cara que era hiper inteligente, que ele falou assim, Jorge, você acredita que esse mandamento de Jesus é o mais seguido por todos? Eu falei, como? Qual é o mandamento? O sonho foi assim mesmo. Ele falou assim, é amar ao próximo como a si mesmo. Eu falei assim, todo mundo faz isso. Eu falei, não, meu irmão. Pô, eu falei, por que você ama mal aos outros? Porque você ama a si mesmo de maneira ruim. Então, você ama aos outros como você ama a si mesmo.
Aí eu falei, caraca, que ideia legal, puf, perdi o sonho, acordei de manhã, perdi o resto da conversa. Mas eu fiz uma palestra sobre esse lance. Queria ter ficado mais, aí eu fui tentar pegar de novo, depois que você acordou, mas foi a única vez que eu me lembro que eu falei, nossa, que ideia que... A ideia não foi minha, porque eu achei fantástica a ideia. Aí eu peguei a palestra do Batuíra pegando nisso, que nós amamos mal aos outros porque a gente se ama mal. Então, você ama aos outros como você se ama. Eu falei, nossa, eu achei muito. E isso aqui é isso mesmo. A minha ansiedade que matou a conversa, infelizmente. Então, por exemplo, os grandes artistas, pintores, compositores, muito dessas ideias que eles trazem é de lá, é influência do plano espiritual. É coisa que eles recebem de lá. Muitas vezes tem a parte do artista, mas tem a influência também dos espíritos, das coisas que eles veem lá no próprio... os mensageiros têm nos primeiros capítulos, lá, quando o André Luiz e o Vicente vai lá e vê um quadro pintado. E é o original, na verdade, de um quadro que está lá no Museu de Paris. O pintor encarnado, ele foi até lá, viu o quadro, viu a obra e reproduziu o quadro aqui na Terra e está lá no Museu de Paris. Então, tem muita influência lá. Amandinha. 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo, mas o mais frequente é que se o corpo as esquece, o espírito as lembra, e a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Não é perdido, então. A gente, né? Não. Por exemplo, os grandes compositores, na hora que vem a inspiração, muitas vezes é uma lembrança do que eles viveram lá no plano espiritual, em sonho. É que a Gal Costa é mais intérprete, né? Não é o caso aqui do João Bosco aqui que compôs. Não. Vamos embora. 411. É mais o gogó. Vai lá. O espírito encarnado, nos momentos em que está desligado da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Muitas vezes a pressente. Pode também ter uma consciência muito clara dela. É o que, acordado, lhe dá a intuição disso. Eis porque certas pessoas algumas vezes preveem sua morte com grande exatidão. Isso aqui, na Revista Espírita, tem exemplos a milhões lá. E às vezes, Babu, nós ouvimos de pessoas esse tipo de coisa que a gente fala e pensa assim, o que é isso, cara? Que conversa é essa? Aí o cara morre mesmo, o cara desencarna em alguma coisa. Um caso que eu tenho bastante assim, que para mim foi um choque e uma surpresa, né? Foi um casal que eu conheci em Araraquara. E no dia do casamento, né? Fez aquela festinha lá. E ele e a recém-casada, né? A recém-esposa, assim, não sei, pegaram uns buquezão de rosa e foi assim, ó, pá. Provavelmente nós esperamos que a gente possa voltar a se ver, mas se não, essa rosa é uma lembrança nossa. E foi distribuindo assim, cara. Tu achou estranho, pô, acabaram de casar, estava começando o lua de mel, devia estar no maior pique, né? Mas eles estavam até meio sérios mesmo. E saíram para a lua de mel. E aí a mãe falou assim para eles, ó, por que vocês não dormem em casa e vão viajar de manhã? Falou, não, mãe, pô, já tem um hotel lá, nós vamos chegar lá tipo 1h da manhã, saindo daqui tipo 10 horas, 1h da manhã estamos aqui. Porque eles saíram de Araraquara e iam para tipo Caldas Novas, Rio Quente. Cara, eles morreram na estrada, teve um acidente. Todo mundo ficou assim, com a rosa na mão, sabe? Quando chegou a notícia, falou, pô, o cara sabia. Aí vem isso, não é que ele sabia, teve um pressentimento, sabe? Aquele momento que você já tem. O que tá lá o negócio de ideia também, né?
Quando ele fala que a ideia, mas esquece, mas chega no momento exato. Ele pode ter visto isso no plano espiritual, só que não lembra, mas quando estava ali perto de acontecer, veio essa intuição, ó, vocês vão dar uma desencarnada aí, rapidão aí. É engraçado isso. A Amandinha tá com uma cara de preocupada ali. A Amandinha deu uma coçada, olhou. Olha lá. E agora... Nem Senador. sei quem é mais, senador. Senador. Ela se preocupou, ela não sabe, ela se perdeu aí, ó. Perdi o rumo. Pelo amor de Deus, cara. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Ah, tá explicado. Tem dia que eu acordo e passa um trator em cima. No que você anda aprontando, Amandinha? Então, tipo o pesadelo, né? O pesadelo que a gente tem, às vezes, que você volta devido a susto, alguma coisa, o corpo fica cansado no dia seguinte. Eu acho que a Amandinha tá curtindo muito o fluxo espiritual, só pode. Porque eu tô acordando cansada. Tô acordando cansada já, gente. Amandinha, é que a viagem daqui a Júpiter são milhões de quilômetros, entendeu? Então, imagino que deva ser volitando como você é espírito puro, demora um pouco tempo, realmente. A viagem é meio longa. Bate um cansaço, né? Vamos, Jorginho! Agora, esse eu gosto. Ó. Visita espíritos entre vivos. Entre pessoas vivas. 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas, a bem dizer, não são duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Cara, eu acho a resposta aqui muito 10. Nossa Senhora, aí você vê que Kardec realmente... Porque, na verdade, nós estamos inseridos no mundo espiritual, só que numa outra vibração. A existência e a encarnação é a mesma coisa. O espírito e a vida dele com a encarnação é a mesma. Isso eu acho muito interessante. Isso contradiz o que o senhor estava falando agora há pouco. Lá no começo, que é uma coisa assim. A questão aqui é diferente. A questão aqui não é o espírito ter apenas uma condição só, estando em outra vibração. A condição é o peso da matéria. Quanto mais material, de que maneira o psiquismo influencia nessa questão. O que é isso que os caras vão fazer? Jesus, não. Né? A questão é essa, porque deve ter alguma coisa que ele não sabe. Eu achei bacana a ideia do carro que não funciona sem o motorista. A multa tem que pegar o cara que dirige o carro. Mas, digamos assim, se o carro quebrar, ele vai agir, ele vai exercer uma ação sobre o motorista, porque, digamos assim, o motorista vai sofrer a ação que o carro não funciona e ele tem que consertá-lo. Quer dizer, ele não vive separado dessa ação e contra-reação da matéria também. E esse é o peso, meu filho. É isso que ainda me dá uma certa noção. Mas a ideia do Babu sobre a multa já é mais condizente com a ideia que ele estava conversando. Então, mas aqui ele explica claramente que não existem duas vidas. O senhor coloca que a matéria, a preocupação é do cérebro, o senhor está colocando um peso na matéria como se fosse uma outra vida. Não. Ele está respondendo claramente que é o espírito que vive. A matéria é apenas uma máquina. Sim, mas Claudinho, aqui na são duas fases da mesma existência. Se você olhar no dicionário fase, você vai perceber que o simultâneo é ao mesmo tempo, mas existem condições similares.
uma condição não é outra. Quando ele está em vigília, acordado ou de fato, o corpo tem que trabalhar. Quando o corpo realmente relaxa, é a vida plena do espírito que funciona. Apesar de serem a mesma coisa. Então, mas você disse lá que a preocupação é uma coisa que pode ser da matéria, mas se a matéria não pensa, então a matéria não pode influenciar o espírito. E o que causa, tipo assim, essa identificação com a matéria? É o próprio espírito ainda com o seu perispírito muito material, muito denso ainda. Então, está tudo no plano espiritual, não está no plano material, está tudo no plano espiritual, essas coisas. Mas aí é que está. É esse peso, digamos assim, que tipo de influência ou não influência realmente exerce nesse tipo de vigília. Porque aqui, quando fala em fase, é o seguinte: quando nós estamos acordados na vida de ciência normal, você está agindo no corpo e ele age nas situações, como você falou. Todo impulso que te grava, normalmente, grava no espírito. Um susto, o cara vai atravessar a rua, você acorda atropelado, briga com o cara do trânsito, aquela emoção fica em você, beleza. Mas você está sendo reagido nesse mundo material também. Agora, quando você dorme, coisas que aparentemente não te impulsionaram, você sonhar com isso significa que, apesar de você não perceber, você não leva isso para o sonho. Porque muita coisa você viu no dia a dia, que não te influenciou, você dorme e vai embora. Agora, outras coisas não. Mas você não ficou, digamos assim... Mas é isso que nós falamos. Aquilo que muitas vezes nos influencia, a gente leva no sonho. Porque é a nossa mente funcionando. Quando a gente está muito apegado à matéria, as preocupações materiais é o que domina na gente. Então a gente sonha com coisas materiais que a gente viveu. Outro exemplo para o senhor, Jorginho, que o senhor já leu bastante, o senhor até estava andando esse tempo atrás com esses livros. EQM, experiência de quase morte. O que acontece muitas vezes com esses EQMs? A pessoa, o corpo está ali, e isso até. E o espírito pode estar perto do corpo, pode estar meio longe. O que acontece normalmente? A família fica falando, pô, se ele morreu, o que vai acontecer, tal, tal. Quando o espírito volta, ele lembra de tudo, porque não é a impressão, a fala não foi ouvida pelo corpo. O espírito estava ali e ficou olhando assim, fulano falou tal coisa, o médico tentou fazer tal. É porque o espírito estava vendo tudo ali. Então, não teve influência do cérebro, da matéria no espírito. Apesar do corpo estar inerte ali. E isso aí também é interessante também, porque, digamos assim, se você é um católico muito aferroado, quando você vê a figura de um espírito com a sua aura, o cara não fala que viu um espírito, ele fala assim, eu vi um anjo ou eu vi Deus. Quer dizer, a influência do meio para ele influencia muitas vezes aquilo que ele vê quando tem EQM. Não, isso... Eu encontrei um anjo. Quer dizer, o anjo que ele viu, nós viríamos um espírito. Quer dizer, a influência de si, desse conhecimento muito arraigado na matéria, leva a que ele consiga imaginar alguma coisa, mesmo que ele tenha tido uma EQM verdadeira, saiu do corpo, viu, mas o que ele vê é aquilo que ele quer ver. Ele não vê um espírito, ele vê um anjo. E é o que ele fala. Mas é a crença dele. Mas isso aí está no espírito. No psiquismo da pessoa que faz ele ver Não, Jorge. Liberta mais ou menos da ação da matéria, ele vai descobrir. Senão, quando o Ice morresse, nós ia pegar o cérebro dele e ia vasculhar para ver o que estava guardado lá. Também tem isso aí. O fato dele ver o anjo é porque ele é muito crente nessa crença dele, mas é uma crença espiritual, é uma coisa metafísica, não é material. Amandinha. Vamos lá. Aquele livro é bom, gente. Nossa.
414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitar durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Eu posso ser amigo da rainha da Inglaterra. Estou aqui, pessoal. Sim! Eu podia estar lá, nos palácios, lá no Jardim dos Palácios. Estou aqui. Olha, eu sempre fui pobre das encarnações, então eu nunca passei da cozinha, então eu sei que eu não vou visitar a rainha da Inglaterra, mas os amigos de cozinha, eu tenho certeza, o ferreiro, o cara do estábulo e tal, gente boa no tempo. Mas, gente, isso é uma coisa que a gente não pensa. E é uma coisa útil, bacana do Livro dos Espíritos aqui. Você pensa bem, nem com todo mundo de várias encarnações que nós já tivemos, a gente teve muitos conhecimentos. Por exemplo, o Claudinho foi da aeronáutica. Então, ele não foi amigo de todo o batalhão com o qual ele pertenceu, ele conheceu várias pessoas. Mas também, quando ele desencarnar, reencarnar de novo, esse pessoal que ele não conheceu, mas teve relação na aeronáutica, ele pode reencontrar de novo. Quer dizer, não eram amigos íntimos, entendeu? Você pensa bem, nós podemos ter participado sei lá, dos Hunos aqui, guerreamos lá com o Romano, aquele generalzinho Supimpa lá. Nós não conhecemos todo mundo que era Huno naquele povo, mas eles estão encarando também, quer dizer, conviveram com a gente, tiveram uma relação. Nós não conhecemos só um ciclo pequeno de pessoas, você realiza a sua vida com várias relações que às vezes não são, digamos assim, íntimas, mas você passa por elas, sei lá. Você votou, participou de passeata, entendeu? Em outras, brigou na Revolução Francesa, sei lá, qualquer coisa assim. Quer dizer, você não conheceu todo mundo, mas você teve uma relação, quer dizer, essas relações continuam vivas por aí. Pode ser uma, né? Isso eu acho muito legal, porque dá a impressão que a gente reencarna num ciclo pequeno, mas a gente conhece muita gente. Não, o que ele fala aqui, que a gente, durante o sono, a gente pode ser amigo de pessoas de outro país, porque a gente se reúne no plano espiritual por afinidade, por estudo, por um monte de coisa, ou para as baladas da Mandinha, né? Aí ela conhece o pessoal de todo mundo, aí na outra encarnação ela pode voltar mais próxima desse cara que ela tem contato, ou com a pessoa lá da Escócia, para tomar um malte. Acho que da Escócia eu devo ter algum amigo de lá. Gente, tem um romance, eu não lembro o nome do médium, mas o espírito é o Fénelon, e o romance chama-se Nódoas da Honra. É um romance que se passa no princípio da Primeira Guerra Mundial, né? E interessante, esse cara era um tenente alemão, né? Na briga com os franceses. E aí ele tem que dar uma ordem, ele recebe uma ordem assim, ó, matar todos os feridos, não se traz prisioneiro para cá. E todo mundo segue o que o tenente faz, né? E ele encontra um cara ferido, um francês, um rapaz jovem da Primeira Guerra, e ele não tem por que matar o cara, né? Mas os caras estão assim, pô, você deu uma ordem, e ele tem que atirar no cara, ele nunca viu aquele rapaz. Passa-se o tempo, ele também desencarna. E engraçado que quem participa desse livro, desse romance espírita, no plano espiritual, é a famosa enfermeira Sheila, aquela enfermeira alemã, né, da Primeira Guerra. Aí o que acontece? Essa enfermeira Sheila pega o espírito dele ainda muito arraigado do ideal alemão, não sei o que, e vai andar com ele. Aí ele olha para um cara assim e parece que conhece o cara. Ele fala assim, você lembra dele? Falou, não, mas me parece assim, olha de novo. Ele reconhece naquele mesmo hospital, lá do plano espiritual, de campo de combate, aquele francês que ele atirou no rapaz jovem só porque tinha que dar ordem de matar todos os feridos. E ele fica envergonhado. Aí os dois começam a conversar. Ele fala assim, mas agora eu tenho perdão. E a Sheila fala assim, para Deus, isso é o mais importante, é a conversa agora.
Tudo tem uma chance. E sai, o livro é muito legal, chama-se Noras da Honra. Eu não lembro quem é o médium, mas o espírito que escreve é Fênelon. Vambora, 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não fica lembrança de nada? É muito comum disso ficar uma intuição ao despertar e é frequentemente a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem explicação clara. São exatamente as adquiridas nessas conversas. A minha tá auridas naqueles colóquios. Colóquio? Tá muito mais chique, viu, Babu? Muito mais. Muito mais. Immanuel Kant não pode ler conversa. Tem que ler. Outro nível. Vai, senador, que daqui a pouco o senhor tem que ir embora, senador. Acho que dá para terminar esse capítulo aqui ainda. Então, essa é a última. Não, dá para ter as outras duas, são pequenininhas. Tem mais duas. A pergunta é pequena, o falatório é grande. Já é 8:12. O falatório é grande. Gostei da pergunta. 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Quando ele se liberta da matéria, Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Ou seja, eu falo assim, quero lá trocar ideia com a Amandinha. Quando eu dormir, eu vou fazer outra coisa. Sim, eu já tentei isso aqui, não deu certo, não. Não deu, não vai dar certo, Amandinha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí quem fala que as pessoas mais evoluídas espiritualmente vai fazer alguma coisa de útil. Aqueles que é mais pregados vai continuar indo nas baladas. E aqui mantém também, ó. Integra suas paixões ou permanece na inatividade. Ou seja, o espírito está repousando ali, o corpo está ali, o espírito fica ali também. Mas isso, Babu, que eu me lembro, acredito que seja um dos romances do André Luiz, eu não lembro qual. Tem uma frase que um dos mentores fala assim para o André Luiz. André Luiz, prudência é você se afastar do abismo que sabe aonde vai cair. Porque a história é essa, então eu vou onde eu quero. Eu falo, não, você até pode pensar aí, mas se o seu desejo oculto digamos, é o bar, você pode até pensar, aí você vê o bar, esquece a Amandinha e entra. Então eu falo assim, para o espírito, prudência é se afastar. Eu escrevi essa frase em vários lugares. Se afastar do abismo que sabe aonde pode cair. Nada aquele papo assim, não, agora eu já me aguento, posso chegar e olhar por cima do abismo. Que nada, cara. Jorginho se auto-respondeu lá atrás. Quando ele falou que estava com a Silvia indo para o pequeno tempo da aula, só que ela atravessou a Dutra, São José de Jacareí, e ele foi transportado para o sonho. Você acabou de se desresponder o que você fez, Jorginho. Mas o que eu achei mais interessante é isso. O filme é uma porcaria. Você sabe quando você vai olhando? Se fosse um filme de Pompeia melhorzinho, tudo bem, mas falei, nossa, que porcaria de filme. Mas eu dizia assim, Silvia, vamos sair daqui, porque olha a minha ideia de ET, né? Nós entramos num buraco temporal, estamos em outra dimensão. E ela olhando assim, cara, também eu falei, pô, eu achei demais. Quando você se liberta, você, vamos dizer assim, você segue as suas tendências. Não adianta, se você, é igual aquele negócio, né?
A pessoa chega todo domingo, não, segunda-feira eu começo o regime e não faz coisa nenhuma. Porque a pessoa não quer fazer. A pessoa fala assim mesmo, eu vou comer, mas Tá se enganando. Não quer. Não quer. Então, quando se liberta, é assim, a pessoa fala, eu quero ir em lugar bom, mas a tendência da pessoa é seguir para coisa ruim mesmo. Bem semelhante ao que eu escrevi lá, que eu mandei para você, do livro lá, no grupo lá, do livro do vovô. Que ele fala assim, que o centro espírita as pessoas ficam fazendo vozinha, seja bem recebido, toma cadeira, faz tudo. Ele fala assim, isso aí é um verniz. Você sai do centro espírita, você sai chutando cachorro. É a mesma coisa que acontece com a gente. Não, eu vou dormir hoje, eu vou pensar que eu vou estar no centro espírita, dormir, eu já vai pro bar já, dependendo da tendência. É só um verniz só, não adianta. Hoje vai ter uma live do Babu no Boteco da Esquina. Vou lá assistir. Vamos embora. Vamos lá, gente. Encerramos por hoje. Encerramos. Passou rápido, né? Mandinha, você que chegou tarde no grupo aqui, você faz a prece, né? Sabe disso? Não.